Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 8 horas. A Vibe Mundial apresenta programa O Direito Azul, com Tamires Cardoso. Olá, queridos! Mais uma segunda-feira. Sejam bem-vindos ao nosso episódio, programa O Direito Azul. E hoje nós vamos conversar sobre um direito fundamental da nossa existência, um direito de personalidade. Vamos falar sobre identidade, o direito à nossa identidade. Gente, direito à identidade é fundamental, não só a nossa existência aqui, enquanto seres humanos, mas a nossa alma também, né? Enquanto seres, enquanto consciências universais. Primeiro que, assim, o nosso ordenamento jurídico, o nosso ordenamento civil, né, no geral, a identidade, ela está muito relacionada a nome, né? Caiu aqui o pessoal da live. Às vezes deu um probleminha aqui. Bom, vamos assim mesmo, tá, gente? Direito à identidade, ele está muito relacionado a nome. Nome é identificação. Todos nós temos um nome pelo qual nós atendemos aqui. Todos nós temos um nome de alma. Não necessariamente ele corresponde aí. Esse negocinho aqui do celular tá caindo aqui, hein, gente? O pessoal da live vai acompanhando aí, tá? Ele caiu sozinho. Tem um nome a nossa alma também. Não necessariamente ele corresponde aí ao nosso nome de pessoa natural aqui enquanto encarnados, tá? Mas o nome é uma das partes da nossa identidade, da nossa identificação, certo? Existem outras formas de contribuir para a nossa identidade. Não apenas o nome. Quem somos? Quem realmente somos? Não é apenas o nosso nome, não é apenas o que realmente diz respeito a nós. Melhorou. Quem realmente somos? O que temos? Qual o nosso propósito? Qual a nossa missão? O que precisamos fazer? Qual o nosso trabalho? O nosso ordenamento civil, por exemplo, quando lá existe na nossa legislação que fala da parte dos direitos naturais, os direitos de pessoas naturais, isso está no nosso Código Civil. Existe aqui, por exemplo, no Brasil, na Constituição Federal. Constituição Federal, a nossa lei maior, fala sobre os direitos da personalidade. Nós temos o artigo 5º, que é o principal artigo que fala sobre as garantias, né? As garantias pessoais. Nós temos o Código Civil, que fala sobre os direitos de personalidade, do qual aí tem o rol de identificação de pessoas naturais, e nós temos o nosso ordenamento divino, o nosso ordenamento do universo, né, que eu chamei aí de direito azul, que eu converso com vocês ao longo de todos esses programas. Mas a nossa identidade, a nossa identificação perante o todo, perante o universo, ela é um aspecto um pouquinho mais profundo, porque ela guarda relação com o que realmente somos. E isso é muito estrutural, isso é muito importante, porque é a base de todo o nosso caminho, de toda a nossa jornada. Quando nós descobrimos quem nós somos, nós temos e passamos a entender o que estamos, de fato, a fazer aqui. O eu sou é o princípio de tudo. Nós já sabemos que somos partes de um todo. Somos fragmentos de um todo criador, um todo que nós podemos sim chamar de divino, de Deus, de consciência superior. Mas como que essa partícula da qual eu pertenço, essa partícula que eu sou, pode se identificar, pode se chamar? Qual o meu nome? Será que o meu nome é esse que eu carrego, que está na minha identificação, no meu RG? É este nome que eu trouxe para cá, que eu escolhi me chamar? E aí
E a gente sabe aí dentro da espiritualidade, dentro das terapias, né, holísticas, que tem uma série de estudos, a numerologia vai fazer cálculos numéricos, vai trazer número de expressão, de impressão, através dos cálculos do nosso nome, a astrologia também, enfim. O nome é uma composição vibracional. Ele traz aspectos da nossa personalidade através das letras que o compõem, que também representam números, que também representam códigos. Mas não é apenas o nome que me identifica. Isso não só aqui, né, no plano terreno, mas perante a espiritualidade. Eu, por exemplo, sou Tamires Cardoso, mas eu tenho outras formas de ser identificada, né? Eu tenho a minha biometria, eu tenho as minhas características físicas, eu tenho os números dos meus documentos, né? Número de identidade profissional, no meu caso a minha OAB, eu tenho o número de CPF, eu tenho filiação, são os dados. E perante a espiritualidade, quem eu sou? Qual a minha história? Quais são os meus registros akáshicos? Então, por que eu quero chamar a atenção de vocês para isso, para o direito de identidade? Porque é no direito de identidade que reside a nossa força para o nosso trabalho. Quem eu sou? E essa, gente, parece que é uma questão muito simples. Mas é uma questão que hoje, na nossa sociedade hoje, muitas pessoas estão com dificuldade de ter essa resposta. E eu observo isso com atenção. Muitas pessoas perderam a sua identidade. E isso é feito por um sistema, digamos assim, né? Um sistema que busca poder, um sistema que busca manipulação propositalmente. De novo, é na identidade que reside a nossa força. O nosso cardíaco sabe quem nós somos. O seu cardíaco sabe quem você é. Você sente dentro de você quem você é. Sempre. Você não precisa que alguém diga quem você é, você sabe. Mas existe manipulação em cima disso. Então, por exemplo, hoje nós temos uma sociedade que manipula situações para que as pessoas se confundam, para que as pessoas busquem mudanças ou questionamentos sobre o próprio gênero, por exemplo. Vejam, nós não vamos entrar nesse debate sobre uma situação ou outra dentro de aspectos naturais. Mas no momento em que eu coloco isso em questionamento, ou no momento em que eu abro dúvidas, eu estou tentando confundir. Percebem? Vocês entendem aonde eu quero chegar? Uma coisa é o que é natural. Outra coisa é eu tentar manipular para que a pessoa se confunda. Identidade é força. Ninguém pode dizer a você se você é alguém ou não é. Você sabe quem você é. A identidade, ela se revela. Ela não se impõe. Então, o direito à identidade é uma garantia, não apenas neste plano terreno, mas em qualquer plano. E identidade não diz respeito apenas ao nome. Não diz respeito apenas, por exemplo, à nossa data de nascimento, aos nossos números de identificação, de documentos. Identidade diz respeito à nossa história, aos nossos registros, ao nosso passado, ao nosso campo vibracional. A nossa vibração anímica, ela traz aspectos da nossa identidade. A nossa biometria é registrada, tem registros da nossa identidade no nosso campo vibracional.
O nosso cardíaco, o nosso coração, emite vibração. E ele emite vibração do nosso campo com os registros de quem somos. Parece muito complexo o que eu estou dizendo, mas na verdade é uma comunicação muito simples. A única coisa é que nós não estamos acostumadas com ela. Mas é um conhecimento que precisa chegar à nossa consciência. Nós precisamos nos acostumar com esse conhecimento, né? É muito comum as pessoas falarem assim, nossa, Tami, você fala coisas muito complexas, você fala coisas muito difíceis ainda para a nossa cabeça. Eu vou tentar, gente, ao longo desses próximos programas, prometo para vocês, trazer uma linguagem um pouco mais simples. Eu estava conversando isso com algumas pessoas, né, esse final de semana, eu estava conversando com o pessoal aqui da equipe, com o Pedro, antes de entrar. A gente precisa trazer uma linguagem um pouco mais simples para vocês, mas são mensagens de canalização, eu canalizo com arcanjos. Então, algumas mensagens, elas precisam ser trazidas, porque são mensagens que não são ditas. Até esse ponto não foram ditas. Eu posso tentar facilitar a linguagem, mas são mensagens que precisam ser passadas. Tudo à nossa volta traz a nossa identidade. O nosso cardíaco vibra. O nosso cardíaco tem neurônios. A ciência não trouxe isso ainda de uma forma muito específica. O nosso cardíaco tem mais neurônios do que o nosso cérebro. A ciência ainda não trouxe isso de uma forma muito clara. Mas esses neurônios trazem campo vibracional com biometria anímica. O nosso coração vibra o que nós somos, a nossa identidade. Identidade que muitas vezes nós não conhecemos. Isso não está relacionado apenas ao nosso nome. Muitas pessoas, de forma muito simples aqui, no plano terreno, sabendo o nome, sabendo data de nascimento, sabendo o número de CPF, não sabem quem são. Ainda não conseguiram decidir se são meninos ou meninas, para falar a verdade. Entendem? Eu tô falando isso com muito carinho, tá? Porque identidade, de novo, identidade é força. Você pode ser o que você quiser, desde que você tenha segurança nisso. Porque isso é cura. Mas as pessoas estão perdidas. E, de novo, identidade é força. Nós precisamos ter essa força. Porque a cura está nisso. O poder do seu trabalho está nisso. Quando você encontra o seu eu sou, você é capaz de fazer tudo. As coisas começam a se materializar à sua volta a partir disso. Estou aqui para dizer que você tem direito a isso. E é um direito que estão tentando tirar de você. Um dos principais, o seu direito à identidade. Você não é o João, a Maria, o José, apenas. Você é alguém que tem uma história, além desta existência. Você é alguém que tem um registro. E por conta desses registros, você hoje está aqui em uma missão, seja para resgate de cura, seja para fechamento de ciclo. Você foi uma personagem histórica. Estas personagens importam para o passado, para agora? Não sei, depende, cabe a você resgatar isso. Mas eu posso te garantir uma coisa, dentro de você, você sabe até onde isso é ou não importante. Você sente dentro de você, não ignore o que você sente dentro de você. Não deixe ninguém manipular pelo seu racional o que você sente dentro de você. O cardíaco importa. Eu preciso que vocês saibam disso e compreendam isso. Lembra que eu falo bastante sobre o retorno da mãe, o retorno da deusa, né? Nós temos mãe. Nós temos sagrado, feminino, divino. Não existe filho sem mãe. Nós temos divino mãe. Isso está resgatando, essa consciência está voltando. A representação do divino mãe, do yin, é o cardíaco. Precisamos voltar a lembrar do nosso cardíaco.
Não ignorem o cardíaco. A identidade reside no cardíaco. Todos nós sentimos e sabemos quem somos. Eu comentei no programa passado sobre direito de sangue, que o sangue carrega as nossas informações. Ele também carrega a nossa identidade. Quando a gente precisa descobrir a identidade de alguém, o que a gente faz? Um exame de DNA. Porque o sangue carrega a identidade. Qualquer célula nossa carrega a nossa identidade. Percebe? Tudo em nós, não só o nosso corpo físico. Todos os nossos corpos carregam identidade. Então, a minha aura também carrega a minha identidade. O meu campo vibracional também carrega a minha identidade. Tudo em mim vai guardar relação e correspondência com quem eu sou. Até que este eu sou guarde relação com o todo. Porque eu sou uma partícula, eu sou um fragmento menor desse todo. Por que isso tudo é tão importante? Vamos voltar lá no que eu já falei. Porque isso traz força. A partir disso, eu tenho força para materializar o que eu quero. Por que nós ainda somos sociedades, pessoas, eu vou usar a palavra pobre, pobres. Pobres no sentido de não ter o que eu gostaria de ter. Por que eu ainda não sou abundante? Porque eu duvido de quem eu sou. Isso vale para todos nós, inclusive para mim. Porque tenho acessos à minha identidade e duvido de quem sou. Estou no mesmo barco que todos. É verdade. Precisamos acessar nossa identidade, acreditar em quem somos e, a partir disso, ter força para materializar a nossa realidade. E aí sim, teremos a abundância necessária. Teremos força para construí-la. Então, de novo, identidade é um direito. É direito azul. Está diante de nós. Precisamos lutar por este direito. Ninguém tem direito de virar para você e dizer você é ou você não é. Não permitam. Se o seu cardíaco te diz dentro de você quem você é, não permita que o outro diga você não é ou você é um fragmento disso, porque isso é manipulação. E não aceitem manipulações. Busquem quem de fato vocês são, porque a partir disso haverá força para materializar os sonhos de vocês. A sua identidade não se limita no seu nome, na sua data de nascimento, na sua filiação, no seu número de CPF. Você é muito mais do que isso. Você é a sua história, você é a história da sua família. Você é alguém que veio para cá para construir, para realizar, para ser feliz. Você tem propósitos, sonhos. Você sente dentro de você isso. Você precisa realizar. Por que até hoje você não realizou? Porque você duvida da sua identidade. Porque você não a assume. Primeiro para você, depois para o mundo. Esse é o grande problema. Talvez a racionalidade te diga, mas esta identidade não é possível. Por isso você tem que se voltar para o seu cardíaco. Você sente ela dentro de você? Se você sente ela dentro de você, é isso que importa. Não olhe para o mundo, não olhe para os 7 bilhões de pessoas, olhe para dentro. A sua identidade é o seu chão. É a sua identificação. Você não é apenas um João a mais, uma Maria a mais no universo. Você é alguém específico. O seu DNA é específico, o seu DNA é único diante de todos os outros. Lembrem-se das impressões digitais, que são únicas. A sua marca, o seu registro é único dentro da história. E isso precisa ser gravado, isso precisa ser registrado.
cada um de nós é, de fato e literalmente, especial e único e insubstituível diante do todo. Ah, ninguém é insubstituível. É sim. É sim. Principalmente para o divino. Não permitam que te digam o contrário. Ainda que seja um autotrabalho, só você pode mudar a sua realidade, então você é insubstituível. Tem muitas pessoas agora pensando em cometer suicídio porque acreditaram nessa falácia, nessa mentira. Tem muitas pessoas nesse exato momento pensando em acabar com a própria vida porque acreditaram que não são importantes, porque acreditaram que não são especiais. Não é verdade? Mas são. Identidade é e sempre será estrutura. Não permita que a tirem de vocês. Vocês têm direito a ela. Pensem muito sobre isso no dia de hoje, nessa semana. O mês de agosto é o mês 8, né? 8 é o número da justiça. É o número do infinito. Façam essa justiça a si mesmos. Isso é justiça. Isso é uma justiça, isso é uma autojustiça. Devolvam a si mesmos a própria identidade. Tamires, como eu descubro quem eu sou? Pergunte ao seu cardíaco. Feche os olhos e pergunte a si mesmo quem eu sou. Ele responderá a você. Ele te responderá. Não duvide. Não permita que o mundo diga o contrário a você. Você encontrará a força necessária. Pergunte a Deus quem eu sou. Por que estou aqui? Ele te responderá. O sagrado feminino te responderá. A partir do momento que isso for consolidado, for construído, você terá a força necessária para as realizações, para as construções que você sonha em alcançar, em obter. De novo, o sistema de manipulação, a Matrix, como alguns gostam, né, de chamar, criaram um mecanismo, uma teia, para que pudéssemos perder a nossa identidade, para que isso fosse confundido em nós. Nós não sabemos a nossa identidade. Ah, não gosto do meu nome, não gosto da minha história, não me identifico com isso, eu me identifico em ser tal coisa. Isso é legítimo dentro do seu coração ou isso é uma bagunça na sua cabeça? Isso foi plantado em você para te confundir? Vamos começar a buscar essa cura, porque nós precisamos resgatar isso. Tem muita gente se identificando com um monte de coisa que não é legítimo, porque dentro dessa pessoa tem um potencial enorme de realização, tem uma identidade extremamente importante para a história. E essas pessoas estão se identificando com coisas que não têm o menor sentido, porque foi implantado nelas. Vamos começar a resgatar as verdadeiras identidades. Esse é o acordar. Vou tirar a cartinha de hoje. Marionete. Não se deixem manipular. Busquem a própria identidade. Continua na rádio, tem bastante coisa legal hoje. E quem não segue ainda o perfil do Direito Azul, procura no Instagram. É facinho de achar. @odireitoazul. Certo? O pessoal tá na live aqui, inclusive, no Instagram. Certo, gente? Segunda que vem, 8 horas da manhã, ao vivo de novo. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês aqui da live. Até semana que vem. A Vibe Mundial apresentou programa O Direito Azul, com Tamires Cardoso.